Olá, queridos irmãos em Cristo, que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste momento. E também envolva os nossos lares, a todos aqueles que compartilham conosco essa existência. O tema designado para hoje, ele está contido no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Esse capítulo é o capítulo Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o subitem que nós iremos falar está nos itens 13 a 15, que é mundos de expiação e de provas. Muito bom. Esse item 13 a 15 refere-se à instrução dos espíritos, né? E quem nos dá essa mensagem hoje é Santo Agostinho, em Paris, no ano de 1862. Mas vamos lá. Esse título, esse tema, nos convida a ser um pouquinho mais didático hoje, tá bom? Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, sempre encerra os capítulos com mensagem de espíritos. Por que isso? Porque é para demonstrar que há uma concordância universal com relação ao ensino dos espíritos. Essa metodologia, na verdade, é uma estratégia didática e científica que Kardec acabou introduzindo para validar, a revelação. Kardec queria emitir não apenas a sua opinião, ele trazia a mensagem de diversos médiuns, de diversos espíritos e de diferentes lugares, abordando o mesmo tema. Essas mensagens finais, elas acabam nos trazem, conselhos práticos, consoladores e aplicável no nosso dia a dia, aplicável na nossa vida. E serve também para fechar os capítulos com uma síntese, vamos dizer assim, que une o que foi dito anteriormente com a prática do dia a dia, que seria a teoria e a prática. Sendo assim, essas instruções reforçam que a doutrina espírita não foi feita, não é fruto de uma única pessoa, mas um ensinamento coletivo do mundo espiritual para nós, completando os ensinamentos de Jesus. Mas como eu falei, esse tema nos convida a sermos um pouquinho mais didáticos, que é mundo de provas e expiação. Então, para nós entrarmos na observação de Santo Agostinho, ao iniciar o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, vamos entender o que Jesus quis dizer com isso. A casa de meu Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo a nós, espíritos, mundos apropriados à nossa evolução, mundos apropriados ao nosso adiantamento. Então, dependendo da nossa evolução, do nosso adiantamento, nós vamos estar habitando uma dessas moradas, nessa imensidão dos universos, que são moradas do nosso Pai, como Jesus nos diz. Então, para que nós entendamos, para que nós possamos melhor analisar essas palavras de Santo Agostinho, nós temos que entender que existem diversas categorias de mundos habitados. E cada categoria, cada mundo, ele está
com a sua população correspondente ao mesmo nível, né, do planeta. Então nós podemos entender que existe uma escala de mundos. E Kardec nos define como 5, sendo 5, né, o número dessas escalas dos planetas. Primeiro, nós temos os mundos primitivos, que são os mundos destinados aos espíritos que iniciam a sua jornada reencarnatória, né? Eles encarnam e depois reencarnam. Nos mundos primitivos, né, as condições físicas e morais ainda são bem rudimentares, aonde o instinto e a matéria predomina. O planeta evoluiu, chegou ao ponto, ele passa então de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, onde os espíritos enfrentam dificuldades, expiam erros passados com o mal e as paixões ainda predominando, né? Mas já existe uma sementinha lá, mas, né, já com a presença do bem. Terceiro, na escala evolutiva, os mundos regeneradores. Um estágio intermediário de transição, onde as expiações diminuem e a moralidade e o bem começam a superar as provas. Que bom, né? 4. Mundos felizes ou ditosos, caracterizado pelo domínio do bem sobre o mal. Já não temos mais provas nem expiações nos mundos felizes. 5ª categoria de mundo, mundos celestes ou divinos. A mais alta categoria, habitados por espíritos puros, perfeitos, onde só existe o bem e a espiritualidade reinam. Entendido? Então temos 5 categorias de mundo. E agora, quanto aos espíritos que habitam esses mundos? Kardec nos traz que existem 3 ordens, e dentro dessas 3 ordens de categorias de espíritos, existem 10 classes. Então vamos tentar ser rápido, para que haja entendimento. Primeira classe, espíritos imperfeitos. Pertencem à 3ª ordem. Quem são esses espíritos imperfeitos? São espíritos aonde ainda existe a predominância, né, da ignorância, do mal e das paixões inferiores. Esses espíritos imperfeitos, também dentro dessa classe, eu já vou falar já. Segundo, espíritos bons. Desejo do bem predominante, já em processo de evolução moral, já crescendo, não só intelectualmente, moralmente. Eu sempre costumo dizer, nós temos 2 asas, né? Vocês nunca viram um pássaro voar com uma asa só. Ele não consegue. Ele tem que ter as 2 asas. Quais são? Asas da moral e asas do intelecto. Não adianta desenvolvermos uma só. Precisamos das 2. Terceira, que seria a segunda, né? Eu comecei da 3ª categoria, que são os espíritos imperfeitos. Segundo, espíritos bons. Primeira ordem, espíritos puros. Imagem da perfeição relativa, sem paixões, sem impurezas. Essas são as categorias. Agora vamos às classes. Da 1 à 5ª, da primeira classe, a 5ª classe, ela está dentro da 3ª ordem, que são espíritos inferiores.
E dentro da ordem de espíritos inferiores, podemos dizer que de cima para baixo, a 10ª ordem, espíritos impuros. A 9ª ordem, levianos. A 8ª ordem, pseudos sábios. A 7ª, espíritos neutros. E a 6ª ordem, espíritos batedores ou perturbadores. Assim define Kardec. Já a 5ª, a 4ª, a 3ª e a 2ª ordem, classe, estão na 2ª ordem, que são a ordem de espíritos bons. Então a 5ª, espíritos bons, a 4ª, espíritos sábios, a 3ª, puros e prudentes, a 2ª, superiores. E na 1ª ordem, a última classe, que é a 1ª, que são os espíritos puros, seres que já percorreram toda essa escala evolutiva, que não estão mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis, por necessidade, né? Por missão é outra coisa. Entendido? Então nós temos 10 classes. Sabemos que o planeta Terra, pegando então o gancho para o tema designado, vamos entender então o que Santo Agostinho quis nos passar. Ele nos diz que a superioridade e a inteligência num número bem grande dos seus habitantes indica que a nossa Terra, esse planetinha lindo que Deus nos deu como morada, não é mais um planeta primitivo. Nós já evoluímos. O planeta Terra já evoluiu. Um dia ele foi primitivo, na época lá dos dinossauros. Nós não lembramos mais, né? No início, lá nas cavernas e tal. Nós também já crescemos, nós também já evoluímos. Então, através dessa superioridade intelectual, ele nos diz que nós já não pertencemos mais a esse mundo primitivo, que nós já estamos subindo. Porque os mundos primitivos, né, são mundos aonde nós temos, né, onde nós iniciamos o nosso progresso. E que também a encarnação de espíritos, nós vamos encarnar, Santo Agostinho reforça isso, que nós vamos encarnar devido à nossa evolução. Então, se hoje habitamos o planeta Terra, é porque tivemos uma evolução, sim, mas tivemos um progresso, mas certamente devidos aos nossos inúmeros vícios, né, das nossas imperfeições morais, ainda hoje estamos habitando um mundo de provas e expiações. Mundo esse que requer de nós muito trabalho, até que nós possamos passar para um mundo melhor. Santo Agostinho diz ainda que a Terra é um desses mundos, né, expiatórios, que tem por caráter servir de exílio a esses espíritos rebeldes. Que nesse mundo temos todos nós que lutarmos o tempo todo contra a perversidade dos homens. É um trabalho penoso, mas que vai ajudar a desenvolver as nossas qualidades do coração, as nossas qualidades da inteligência. Nós sabemos que a Terra já não comporta mais um grande número dos seus habitantes atuais.
sejam eles encarnados ou desencarnados. Espíritos esses que ainda insistem, né, em viver em vibrações negativas. Espíritos esses que ainda, né, a predominância ela é material em detrimento da experiência, ao desenvolvimento moral espiritual. Espíritos que não querem que o planeta Terra evolua. Mas chegou-se. Como nós sabemos, nós estamos em plena transição planetária. E como eu falei lá no início, na definição dos mundos, primitivos, segundo, provas e expiações. Terceiro mundo, regeneração, que é um mundo intermediário. A gente não consegue saltar de provas e expiações direto para o mundo ditoso, para o mundo feliz. Nós temos que ter aí um estágio no meio, que são, né, os planetas de regeneração. Chico Xavier, através de Emmanuel, nos diz que a Terra já está nesse processo de transição para um mundo de regeneração, onde espíritos mais evoluídos reencarnarão, marcando uma nova era de fraternidade entre nós. Divaldo tem um livro, Transição Planetária, maravilhoso, que tive a oportunidade de ler, leia. Mas muitos espíritos, muitas mensagens têm chegado a nós, nos falando dessa mudança. E Chico, através de Emmanuel, nos traz, de uma forma simbólica, vamos dizer assim, 2057 como o auge, como o divisor de águas. Nós sabemos que todo processo, né, ele é gradual, todo processo é um processo lento no nosso tempo, né, não no tempo de Deus. Então nós estamos próximos. Estamos próximos e o mais gostoso disso tudo é que lá atrás, quase 2000 anos atrás, Jesus, no Sermão da Montanha, aquele sermão que tinha mais de 5.000 pessoas, praticamente a partir dali ele inicia sua trajetória de 3 anos, né, de pregação. Uma das suas bem-aventuranças consola o nosso coração hoje. E a doutrina dos Espíritos consola mais ainda. Diz Jesus: bem-aventurados os mansos. Recompensa? Porque herdarão a terra. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Então, queridos irmãos, vamos aproveitar que nós estamos a caminho. Uma grande maioria de nós não terá a oportunidade de reencarnar. Não sabemos, né? A nossa idade daqui para frente, mas assim, vamos aproveitar ao máximo. Será que quando nós tivermos a oportunidade de reencarnar, nós vamos reencarnar aqui no planeta Terra como um mundo de regeneração? Ou vamos reencarnar em qualquer outra morada do nosso Pai, ainda continuando no mundo de provas e expiações? Se isso acontecer, nós não estaremos mais no planeta Terra. Nós vamos estar habitando num outro planeta de provas e expiações. Então, a minha sugestão é de que a gente aproveite ao máximo essa encarnação, para que a gente faça jus, para que a gente seja merecedor de herdar a terra. Difícil, né? Ainda é difícil. Vamos lá, vamos praticar.
o que Jesus nos ensinou. O resumo dos 10 mandamentos lá, ditado pelos Espíritos a Moisés. Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, como a nós mesmos. Então, meus queridos, vamos seguir o conselho de Jesus. Vamos nos amar. Vamos dar com a mão direita sem que a esquerda saiba. Vamos olhar no espelho e dizer: eu me amo. Porque nós temos que nos amar primeiro, né? Se nós não nos amamos, como é que nós vamos amar os outros? Que fique aí a reflexão, que a mensagem de Santo Agostinho, só reforçando, né, o que os Espíritos já tinham dito, que vivemos hoje ainda no mundo de provas e expiações, mas que o nosso destino é crescer, que o nosso destino é evoluir. Que Jesus seja sempre essa luz, porque ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chegaria ao Pai se não fosse por ele. Então que aproveitamos essa luz de Jesus, que pegamos na sua mão, para podermos sermos merecedores de continuar a nossa trajetória aqui nesse planetinha azul, lindo e maravilhoso. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.